E aí, gente, esse é o canal Doramas e Afins e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o K-drama Família Modelo. A princípio, o ponto central dessa trama é descobrir quem é o assassino do amigo, né? Mas, minha gente, isso desde o primeiro episódio é esfregado na cara de quem tá ali assistindo. Depois vai surgindo uma trama maior que envolve que envolve todo o enredo. A produção vai nos levando a acreditar em uma psicopatia, planos maquiavélicos dos pais adotivos, que envolve um filho, intriga com a avó tem também, né? Tem a questão da adoção e depois entra o pai biológico, ou depois, ou no meio, e continua com o pai biológico, né? Enfim, e a produção, sem nenhuma sutileza, vai mostrando situações que que me levaram ali a acreditar na culpa dos pais, e faz isso sem criar uma dúvida, deixando ausente os elementos que compõem um bom suspense. A história gira em torno de Seoni, que quando a conhecemos, ela é órfã, já é órfã, né? E lá no orfanato ela faz amizade com uma outra criança, outra menina, e essa menina ensina ela a riscar um fósforo. Pode até parecer bobagem, mas já intuímos que isso terá uma importância mais à frente. Bem, então essa amiguinha, que é a Suyeon, na verdade, certo dia diz a Seoni que será adotada. Naquela tarde ali ela vai ser adotada e deixa a caixa de fósforo com ela. Então, nesse mesmo dia tem um incêndio que machuca a Suyeon. E aqueles que seriam os pais adotivos dela não a querem mais. Algum tempo depois, a Seoni é adotada e isso faz a Suyeon acreditar que aqueles que seriam seus pais a trocaram pela Seoni. E que ela, a Seoni, fez aquele incêndio de propósito. Depois passamos a acompanhar a Seoni na escola, sendo uma ótima aluna, sendo também ótima filha, e uma amiga e colega amada. Essa menina só tem virtudes. Aí ela tem dois amigos, e ambos têm interesse amoroso por ela. Nesse íntere aparece a Suyeon, que aparece usando uma peruca, porque no acidente seu couro cabeludo foi ferido. E esse é só mais um trauma na vida dessa menina. E tudo que ela quer é se vingar, porque para ela, a outra tem a vida perfeita que seria dela. Então aí vem a história de um incêndio que matou o amigo, justamente no dia que ele iria se declarar para a Seoni. E ela, Seoni, vê o que acontece e pega a agora amiga, que é a Suyeon, no flagra, e ela, por se sentir culpada pela vida que a Suyeon leva, ela acaba assumindo. A Suyeon faz um jogo mental ali, que ela é culpada, e essa menina acaba, eu sou a culpada. Ai, gente, meu Deus, né? E eu fiquei só pensando, ai, como essa menina é idiota, gente. Esse foi o primeiro pensamento do quanto ela é idiota. Esse pensamento foi se esticando por toda a trama. E então aparece cenas, passamos a ver cenas da mãe dela, né? Cenas da mãe da Seoni manipulando a cena do crime, nos levando a crer que pode ter sido ela. Depois o drama vai embarcar numa de nos levar à aceitação de que seus pais adotivos realmente são dois psicopatas. O negócio complica com a chegada do pai biológico dela, e essa menina não tem memória nenhuma dos atos dele, que seriam realmente
traumático, ou o trauma foi tão grande que ela bloqueou, mas o dorama não dá a entender nada disso. Realmente ela tem um grave problema de memória, porque não é possível que esta criança, essa mocinha não lembrasse, já que ela ainda é jovem. Então ela deveria, se fosse na minha idade, eu até ia justificar, pô, já sou velha, vou lembrar das coisas que era, mas nessa idade aí, né, ela teria lembrança, pelo menos eu acho. Então, ela, porém, a memória não é o único problema desta mocinha. Eu estou falando da Seoni, né? Não tem dúvida disso, né? Ela é apática a tudo. Esta menina aceita tudo. Ela não se impõe a nada. Ela foi levada pela ex-amiga, que atribui crimes a ela, e ela acredita em tudo que ela fala, que a Suyeon fala. A Seoni acredita em tudo que a Suyeon fala. E foi assim também com o pai biológico. O pai biológico aparece e essa menina é totalmente manipulada por ele. E primeiro foi o problema que eu encontrei nesse dorama, é gostar dela, gostar de uma protagonista tão palerma. Ai, até aqueles anos ela foi tratada de forma muito amorosa pelos pais. Mas quando as dúvidas em relação à personalidade dele surgem, ela passa a acreditar que ele sim, aqueles pais que sempre a trataram bem, são os criminosos. Eu me pergunto por quê? Né? A produção fica levando isso, mas para que mesmo os pais iriam fazer isso? Trataram a menina tão bem até aqui. Enfim, e esse pai dela, o pai biológico, tudo bem, ele é muito persuasivo mesmo. E ele foi vivido pelo Yoon Sang-hyun, que é um bom ator. E ele consegue trazer essa dubiedade para esse personagem. E assim, ele tem a melhor interpretação desse dorama. O final aqui desse drama é bem trágico e traumático para os personagens. O dorama fica tanto nesse estica e puxa com a suspeita de que os pais eram psicopatas e seriam os vilões, e depois joga para o pai biológico, que acaba cansando em vez de trazer envolvimento assim à trama. E assim, olha que quando o pai chega e começa a jogar aquelas coisinhas dele, dá a entender que vinha uma trama forte, uma coisa surpreendente aí, e estava chegando. Mas tornou-se, né, uma narrativa sem sentido, flashbacks repetitivos, uma história de fundo que tomou muito tempo e eu não entendi o porquê. Agora falando mais abertamente sobre o fim, porque antes eu só dei uma rápida pincelada, né? Tem uma cena em que a gente fica meio que eu fiquei meio sem entender realmente o porquê que essa menina, num momento tão dramático, onde a vida dela estava em perigo, já que o pai aponta uma arma na cabeça dela, essa menina escolhe o pai biológico, lembrando de tudo que esse homem já fez, entendendo a personalidade dele. Ainda assim, ela escolhe o pai biológico em vez do adotivo. Aí realmente no finzinho do drama, 3 anos depois, a Suyeon é liberta da prisão. A gente nunca viu como ela foi presa. E o Yeon, que era o amigo que sobrou, porque lembre-se, eu disse que a Seoni tinha 2 amigos, um morreu, que ia se declarar para ela, e ficou o outro que também era interessado nela, enfim. Mas ele perdoa a Suyeon. Ela matou o melhor amigo dele. E ele a perdoa assim, olha, vamos sentar ali, conversar. Ai, gente. Então, a Seoni faz uma viagem depois da tragédia que acontece ali na sala da casa dos pais. Outro incêndio acontece. Enfim, é incêndio para todo lado. Ela faz uma viagem para meditar sobre tudo. Faz para espairecer, né? Para, quem sabe, aprender a ter atitude, se é que se aprende esse tipo de coisa, né? Mas aí, a partir do momento que você aceita quem você é, você começa a conhecer bem
suas falhas, aí você reforça aquilo que é bom em você, para enfraquecer suas falhas, enfim. Então eu acho que ela foi fazer essa viagem meditativa para melhorar a cabeça. É isso que eu acho. Mas aí ela volta, ok, ela volta e fica aquela coisa toda, faz as pazes com a avó, leva toda a família, na verdade, a fazer as pazes com a avó. Era tanto ódio, não tinha nem explicação para aquela animosidade que existia ali. Então, eles voltaram a ser uma família e aí sim tiram uma grande foto dessa família modelo, essa família perfeita, aquela foto que as famílias ricas coreanas gostam de ter ali imensa nas suas paredes. E então é isso, eu vou ficando por aqui. Se você já assistiu aí a esse dorama, conta aí pra mim o que você achou. Se discorda do que eu falei ou concorda, também deixe o seu comentário. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu não indico esse dorama, a não ser que quem gosta muito de suspense para ter algo aí para comentar, né? Eu gosto muito de suspense e é por isso que eu assisti. Mas também eu não sei se a pessoa que não assistiu a esse dorama, porque eu acabei de falar um monte de spoiler aí, eu não sei se vai assistir, né? Então, esse é um vídeo para quem assistiu A Família Modelo. E mais uma vez eu vou ficando por aqui. Tchau, gente.